Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje nós falaremos sobre textos orais e produção de gêneros diversos aí de textos orais. Com certeza você já deve saber o que são textos orais, não é mesmo? A oralidade, o uso da palavra sonora aqui. Quando nós falamos de texto oral, são esses textos, gêneros textuais que são produzidos aí para serem oralizados e não apenas escritos como o que nós conhecemos de maneira mais recorrente. Agora acompanhe aí comigo na tela. Pessoal, então aí nós temos a definição de gêneros orais, que são formas de comunicação falada que variam conforme o contexto e a intenção aí e o público-alvo. Então, observa só, quando nós falamos de gêneros orais, pessoal, essas três coisas devem ser observadas. O primeiro é o contexto. Em que contexto aquele gênero oral se apresenta? Qual é a minha intenção ali naquela minha comunicação, na minha oralidade? E qual o meu público-alvo? Então, essa tríade que eu costumo falar, ela é importante para que você verifique e se adeque ao momento ali de produção do seu texto oral. Olha os exemplos que eu tenho aí de texto oral. Eu tenho as entrevistas, debate, seminário, que é muito comum nas escolas, podcast, discurso, apresentação escolar. Então, no geral, esses são alguns exemplos de textos orais, tá? E aí, é preciso que a gente fale, quando nós falamos de textos orais e de produção de textos orais, nós estamos falando sobre aquela produção, pessoal, que exige um planejamento. Não é sobre uma fala espontânea, uma conversa entre amigos, porque isso também é um gênero oral, mas nós estamos falando daquela produção de gêneros orais, olha a dicção da professora, de gêneros orais que são planejados, que têm um fim comunicativo ali mais científico, mais técnico, a nível de conhecimento estudantil no geral. E aí tem esse quadro aí para vocês, para fazer essa diferenciação. Que na fala espontânea, eu tenho conversas que são mais informais, o uso de pausas e interrupções e pouca preocupação com a norma, já que o meu objetivo ali é mais a comunicação em si. Quando nós falamos de fala planejada, nós temos as apresentações, os discursos que necessitam aí de uma organização clara e, portanto, um maior cuidado com a linguagem, tá certo? Agora, eu vou falar para vocês dos elementos da produção oral eficaz. Por quê? Porque se eu tenho a ausência desses elementos, a minha produção oral, ela vai existir, com certeza, mas ela será eficaz, quer dizer, ela vai atingir o seu objetivo, vai chegar ao máximo que eu consigo explorar ali os recursos linguísticos, o meu posicionamento, o meu tom de voz, a minha postura, tudo isso é importante para uma apresentação oral? Olha só aí os elementos que eu tenho. A clareza. A clareza ela é importante por quê? Porque, pensa assim comigo, professora, eu vou fazer ali uma apresentação de um seminário sobre problemas ambientais. E aí, nesse seminário, eu quero deixar claro ali as causas desses problemas ambientais. E aí eu uso uma linguagem totalmente subjetiva, eu uso uma linguagem ali com muitas metáforas, com muitas figuras de linguagem, com sentido figurado, que dificulta a compreensão do meu público-alvo. É adequado? Não. Então, de acordo com o meu gênero, ele tem que ser claro e objetivo, tá certo? Então, essa clareza ela é importante. O segundo elemento que nós temos aí é a organização de ideias. Isso significa dizer que quando eu preparo uma produção oral, eu preciso ter as ideias organizadas, com começo, meio e fim, ou com a estrutura que o gênero cobra, né? Aí o domínio de conteúdo. Esse aqui é um dos mais importantes, porque imagina só que você vai fazer uma apresentação e nessa sua apresentação você não planeja.
O que eu vou falar? Você com certeza já deve ter visto aquele colega que no dia da apresentação do seminário nem sabia que existiria uma apresentação e não estudou o conteúdo, não se debruçou sobre a temática, sobre o assunto que seria abordado ali. Isso significa dizer, pessoal, que o planejamento é extremamente necessário, que o conhecimento acerca do conteúdo ali a ser abordado, da temática em si, é extremamente importante para o alcance de uma produção oral eficaz, tá? Depois, nós temos aí a adequação ao público, quer dizer, a forma como eu falo com uma criança é diferente da forma como eu falo com um adulto, e a linguagem corporal e entonação. Isso é importante, viu? Linguagem corporal e entonação é tudo. Porque imagina só que você vai assistir a uma aula de um determinado professor ou você vai assistir a uma apresentação de um colega. Isso, a apresentação de um colega é mais comum. E aí ele começa ali a apresentar um seminário e ele começa a falar assim, sem nenhuma postura, os ombros caídos ali, as mãozinhas aqui com medo. A voz baixa, que não se escuta muito, a pessoa não gesticula, não direciona o olhar para nenhum lugar. Então, toda essa linguagem corporal, ela é importante para que você passe segurança sobre o que você está falando, sobre o assunto que você está tratando. Isso é importante, quer dizer, mas eu também não posso fazer as coisas exageradas. Eu não preciso falar tão rápido, mas também eu não preciso falar tão devagar. Então, tudo isso é importante quando nós adequamos a nossa fala, a nossa postura, a entonação ali ao contexto comunicativo, tá certo? E aí, outro aspecto importante, pessoal, é a forma composicional de gêneros orais. Isso aqui é importante por quê? Porque cada gênero, ele vai seguir uma estrutura. Então, observa aí que na entrevista eu tenho a saudação, perguntas e agradecimentos. Então, essa é a composição, geralmente, de uma entrevista. Só lembrando que na entrevista, nessa produção, é importante, ou em todas elas, é importante que nós tenhamos ali uma facilidade com a espontaneidade. Embora seja uma fala planejada, é importante que eu saiba me adequar. Por exemplo, eu faço ali um roteiro da minha entrevista e eu tenho algumas perguntas. Mas essas perguntas, elas não devem ser fixas. Não significa que eu vou perguntar somente aquilo. Elas são norteadoras para a minha entrevista. Então, essa estrutura, ela é importante para a composição da entrevista, sim. Mas é importante que a gente tenha uma certa maleabilidade, quer dizer, eu tenho que aprender a me adequar ali e entender que não é uma estrutura fixa em si, tá certo? Esse planejamento, ele não precisa ser fechado, enquadrado ali. O outro gênero que tem aí na tela para vocês é o seminário, que começa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui já é comum e muito conhecido por vocês na sala de aula. A gente vai trabalhar isso aqui posteriormente, tá certo, pessoal? E o podcast aí aparece como um gênero oral, com vinheta, com pausa, com uma conversa. Ela é mais informal, ela é mais espontânea, tá certo? E o estilo e intencionalidade. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque esse estilo, ele vai depender do gênero. Como assim, professora? A depender ali do meu estilo textual, do meu gênero, eu vou adotar um posicionamento, uma forma de organização diferente. Então, se eu tenho uma informação, se é da tipologia informativa, então vai ser uma linguagem que se adeque. Olha aí o segundo que eu tenho aí para vocês, que é opinativo e o instrucional, quer dizer, de acordo com esse gênero, eu vou ter uma adequação linguística ali, tanto de estilo quanto de intencionalidade. E aqui, o aspecto também extremamente importante é o público-alvo. Então, eu vou adequar a minha fala ao público-alvo, quer dizer, imagina que você é uma pessoa formada é um cientista, e você vai falar sobre um assunto ali extremamente
técnico para crianças. As crianças compreenderão essa linguagem técnica que você vai utilizar ali? Elas não compreenderão. Mas se você está palestrando ali, falando sobre algo ali, com certeza tem uma intencionalidade, tem um objetivo. E as crianças, que são o público, devem compreender isso perfeitamente. Então, essa linguagem ela precisa ser adequada. O que seria diferente, por exemplo, de falar para outros cientistas, para outra comunidade de cientistas que compreenderiam com muita facilidade ali os termos que você utilizaria. Então, a forma como você vai se posicionar diante de cada apresentação deve sempre levar em consideração aí o público-alvo. Olha aí o outro tópico que nós temos, que é a intenção comunicativa, que já foi citada. Eu coloquei esse exemplo aí de um discurso político, por quê? Porque ele usa um tom mais persuasivo e uma palestra científica usa uma linguagem mais técnica. Então, observa que a intencionalidade aqui, ela é extremamente decisiva no tom que você vai utilizar para a elaboração do seu texto oral, tá, pessoal? Esse ponto aqui é muito importante, que é a clareza e progressão temática. A clareza quer dizer que as ideias, elas devem ser bem explicadas e articuladas. Você precisa ser claro. E aí, quando a gente vai aí para essa clareza, é importante que você adeque aí a sua linguagem. Eu não preciso fazer todo um rodeio, eu vou direto ao ponto. Mas isso não significa que você não possa utilizar exemplos, você não possa utilizar dados estatísticos. E a progressão temática, que é muito cobrada, por exemplo, na redação do Enem ou em textos dissertativos aí, no geral, textos argumentativos, é uma progressão de ideias com começo, meio e fim. Você precisa estruturar sua produção oral que se adeque aí a essa realidade. Olha só, aí nós temos aí uma dica importante, o uso de conectivos e resumo de ideias principais. Então, significa dizer que eu tenho que dar ali o nó e amarrar, fazer o laço ao final. Então, meu texto ele precisa ter começo, meio e fim, e esses recursos são extremamente importantes para a realização da minha produção, tá? Agora nós chegamos em algo extremamente importante, viu? Variedade linguística. Professora, eu estudo variação linguística desde o 6º ano do ensino fundamental. Eu acho que até no ensino fundamental 1 eu já estudo variação linguística. Mas qual a importância da variedade linguística aqui para a produção de um texto oral? É que, lembra que eu falei para vocês sobre o público-alvo? É que a depender da situação comunicativa ali, depender do meu público-alvo ali, eu posso usar uma linguagem mais formal e uma linguagem mais informal. Isso é extremamente importante para que o meu objetivo comunicativo alcance ali o seu resultado, tá? Olha só o que diz aí. Então, essa linguagem, ela pode variar de acordo com a região, o nível de formalidade e a situação comunicativa. Quer dizer, embora no geral a gente perceba, vamos lá, embora no geral a gente perceba em algumas apresentações orais que são formais, uma limpeza ali na fala, é possível que a gente perceba o sotaque. O sotaque é algo que é difícil de você disfarçar, mas que é compreendido. Então, o sotaque ele não vai interferir na compreensão ali da sua produção oral, mas o uso de termos ali regionais, e se você estiver falando para pessoas de outra região, pode interferir ali no conhecimento, na aprendizagem ali no geral, na compreensão do que você está querendo dizer, tá certo? Então, é importante a gente ter esse cuidado. É por isso que nas produções escolares, aí no geral, nas apresentações escolares, se exige a produção dos gêneros ali na formalidade, o uso do nível formal da língua. Por quê? A escola você está aprendendo, você está sendo preparado para situações diferentes, inclusive da oralidade. Então, se de repente você muda de estado, você assume
um cargo ali, uma posição administrativa em outra região, você precisa estar ciente ali da linguagem que você deve utilizar de acordo com a situação, tá certo, pessoal? Depois a gente tem aí para vocês a professora. Fala, mas ela trouxe um roteiro de planejamento para vocês. O primeiro é o debate escolar, eu trouxe 2, tá? Então, o que é que eu devo levar em consideração no meu debate escolar? Primeiro, o tema. O tema, ele deve ser polêmico e atual. Normalmente, pessoal, esse tema, ele é definido pelo professor regente da sala. Então, observa aí, eu tenho as redes sociais, fazem mais bem ou mal aos jovens. Então, qual linguagem eu devo utilizar em um debate escolar? Uma linguagem argumentativa, o uso de conectores, e aí vem o portanto, o porém, o além disso. Então, se eu concordo, qual conectivo eu vou utilizar? Se eu discordo, qual o conectivo adequado? Então, o pronome de primeira pessoa do plural, nós acreditamos. E os modalizadores, é necessário, é inaceitável, devemos considerar. Tudo isso é importante para que o seu debate escolar aí atinja o objetivo esperado, tá? Aí eu trouxe para vocês a estrutura do debate. Como se compõe um debate aí? Eu tenho aí as etapas, a duração. Essa duração, pessoal, ela pode ser adequada, tá? Então, pode ser que seja mais tempo, menos tempo. E aí, o que fazer? Normalmente se apresenta ali na abertura. Eu tenho a presença de um mediador e ele vai apresentar o tema a ser abordado, ele explica as regras e apresenta os grupos. A gente tem em seguida a apresentação dos pontos de vista, então eu tenho a apresentação dos argumentos de cada lado, tá? As réplicas, que é a resposta aos argumentos do grupo oposto, e até a tríplica. Eita, quase não sai, que é o contra, são os contra-argumentos aí e o reforço de ideias, tá? E por último, as considerações finais, que é a conclusão dos argumentos e o encerramento em que o mediador agradece e encerra. Ou seja, quando você for planejar o seu debate escolar, você deve levar em consideração a linguagem, a intenção comunicativa e a estrutura desse gênero textual, dessa produção oral. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês aí é um exemplo, olha só, é um exemplo aí de apresentação expositiva que também é muito comum na sala de aula, que são os slides, os seminários aí no geral, tá certo? Então, o tema, ele pode ser diverso, pode ser científico, cultural, histórico, literário, então, ele é mais amplo. Aí eu tenho como exemplo a influência africana na cultura brasileira. Qual a linguagem esperada? Ela tem que ser informativa e clara, o tom tem que ser formal a semiformal, quer dizer, eu preciso usar a formalidade numa perspectiva muito rígida? Não, eu posso usar uma linguagem semi-informal aí, tá? O uso de conectores também prevalece por conta da progressão temática que nós já estudamos. Os verbos no presente do indicativo. E aqui, essa dica ela é muito importante, viu? Evitar expressões vagas, coisa tipo assim. E outra dica da professora. Nada de vícios de linguagem, porque você está em uma apresentação formal. Então, você deve evitar esses vícios para que você tenha maior credibilidade na sua apresentação. Agora, olha aí na tela o que eu trouxe, a estrutura de uma apresentação. Então, como se organiza uma apresentação? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. As perguntas, pessoal, elas são opcionais, tá? Não é obrigatório, mas pode se abrir um momento ao final da apresentação. Então, no início, na introdução, eu apresento o tema, o objetivo e a justificativa. No desenvolvimento, é o desenvolvimento geral mesmo das ideias principais ali, com exemplos e o que você quiser usar. E a conclusão retoma a ideia principal e faz uma reflexão ao final, tá certo?
Agora, já que você aprendeu sobre a estrutura e a produção de gêneros orais, vamos exercitar? Eu trouxe uma tarefa aí para vocês, acompanhe aí comigo na tela. Essas aí são algumas dicas que elas já foram faladas ao longo da aula, tá? Então, eu não vou me prender a ela, é importante só a questão da respiração, da pausa, como já mencionado anteriormente. A nossa questão é a seguinte: leia a situação comunicativa a seguir e responda à questão. Você foi convidado a participar de uma roda de conversa sobre cultura jovem em sua escola. A proposta é apresentar suas ideias sobre como a música influencia o comportamento social dos jovens. Com base nessa situação, qual variedade linguística seria mais adequada? Formal, técnica e acadêmica? Não seria essa, pessoal, porque leva em consideração que eu tenho um público aqui jovem. É uma apresentação aqui na sua escola. Então, você não precisa usar uma linguagem extremamente formal, técnica e acadêmica, tá? Mas, e totalmente coloquial? Totalmente coloquial também não seria adequado, tá? Você tem que ter um nível ali de formalidade maleável, tá? Então, letra B estaria descartada. Letra C, equilibrada, clara e acessível, com linguagem informal controlada. Essa aqui seria a minha assertiva correta, levando em consideração a minha situação comunicativa. A D, muito formal, também não se adequaria. Termos jurídicos, você não está trabalhando com advogados, nem com cientistas, então não se adequaria. E indiferente ao tipo de linguagem, desde que você fale com firmeza. Como é que eu vou fazer uma apresentação oral, pessoal, levando aí em consideração o nível aí técnico, indiferente à minha realidade comunicativa? Não foi isso que nós estudamos ao longo dessa aula, certo? Então, a letra E estaria totalmente descartada, não se adequa. Vamos à nossa conclusão? Olha aí do que nós aprendemos. Nós aprendemos o que são gêneros orais, como estruturá-los e como adequar a fala ao público-alvo e à situação comunicativa. Eu espero que você, estudante, tenha pegado todas essas dicas, viu? E tenha aprendido a como estruturar e a importância de estruturação de um gênero oral para alcançar o sucesso esperado. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!